Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout, né? Então vamos entender um pouquinho o que ela é. A gente já sabe que ela é uma síndrome que está relacionada ao trabalho, então ao excesso de trabalho, e aí eu vou explicar um pouquinho para você. Eu sou a Lara da Almeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento e aqui eu falo sobre saúde mental. Então vamos tentar entender. A síndrome de burnout, ela é uma síndrome que está associada ao excesso, à exaustão no ambiente de trabalho. Então o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que o estresse, aqui tem vídeo já no canal que eu explico em detalhes a questão do estresse, mas o que acontece? O estresse nem sempre vai ser patológico, né? Ele pode se tornar patológico, ou seja, a gente precisa ter reações de estresse em algum momento de alerta, em algum momento específico, para que a gente reaja àquela situação, mas que depois a gente consiga normalizar, né? Voltar para o nosso estado ali basal, para voltar para o estado de tranquilidade. O que acontece? Se eu preciso me manter por um período, né, constante em alerta, eu corro o risco de entrar no estresse crônico, que a gente chama. Então eu preciso me manter em alerta ali por muito tempo, por mais horas, às vezes por dias. E o que acontece? Esse estresse, quando ele se torna crônico, ele se torna patológico, ele traz uma série de prejuízos relacionados à saúde mental e à saúde física. Eu sei que a gente não divide mais hoje em dia, mas aqui eu sempre acabo explicando para vocês, ou seja, o que significa essa divisão é que, por exemplo, o estresse crônico, ele pode fazer com que a pessoa desenvolva alguns problemas de saúde física, no sentido da obesidade, por exemplo, diabetes. E quando a gente vai falar as questões relacionadas à saúde mental, ele vai prejudicar, por exemplo, seus processos cognitivos, como a memória, a atenção. E aí essa síndrome, ela vai ser diagnosticada quando a pessoa entra nesse processo de estresse crônico em função do dia a dia do trabalho. Então está especificamente relacionado com os problemas, as dificuldades, os desafios do trabalho, tá? Então é isso que faz essa diferenciação. Existem diferenças, inclusive na questão diagnóstica, mas sim, a síndrome de burnout pode ser diagnosticada pelo CID, né? Então tem lá a descrição, o código da doença, enfim. E ela está relacionada ao dia a dia, o ambiente de trabalho. Então a situação de estresse crônico em que a pessoa tem sido exposta deve estar relacionada ao trabalho. A função no trabalho, a carga horária do trabalho, de modo geral, uma questão em conjunto, né? Então, as exposições, o ambiente, a demanda, a frequência, então são todas as questões relacionadas ao trabalho, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tiver dúvida, comenta aqui comigo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo.